Entrevista do dia. Anunciamos aqui no programa, está conosco aqui nos estúdios ao vivo o Dr. Edson Sakashita, que assumiu como novo delegado seccional de polícia em Fernandópolis. Dr. Edson Sakashita vem de Jales, né, Giovana Simioli? É, meu meio conterrâneo, né? Porque, na verdade, eu não sou de Jales, mas minha família é de Jales. Certo. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Edson. É um prazer tê-lo aqui conosco nessa manhã. Bom dia, ouvintes aqui da Rádio Difusora. Obrigado aqui, primeiramente, pela recepção. Aqui, à minha direita, Giovana. Aqui à minha esquerda, o nosso agora amigo Cabreira. Muito obrigado. E aqui no estúdio também se encontra aqui o Borgato e o nosso mestre aqui, Arthur. É isso, Arthur? Nota 10, estamos juntos, Arthur? Ajuda nós aqui na tecnologia, porque eu sei que a juventude é um expert nessa área. Eles que comandam, viu, doutor? Tem dúvida, não é isso? Enfim, obrigado pela recepção de antemão. E a gente está aqui realmente para aprender com vocês aqui, a conviver com a população de Fernandópolis, porque agora é a minha casa, é a nossa casa. Doutor, estava no seu radar assumir a Delegacia Seccional de Polícia de Fernandópolis? Uma boa pergunta, ô Cabreira. Essa pergunta eu já tinha respondido lá atrás. Respondido pelo menos para mim, ô Giovana. Eu tinha uma expectativa que essa oportunidade poderia acontecer e me preparei muito, tá certo? Desde lá de 2019, né? Estava nas minhas pretensões, no sentido de preparar para assumir esse cargo, né? Porque não sei se vocês sabem, o delegado de polícia, quando ascende uma função de chefia, antes ele precisa passar por algum tipo de prova, tá? Tem um treinamento específico, tá? E neste caso eu fiquei em 2019, e aí o meu preparo para assumir esse cargo, fiquei 1 ano na Academia de Polícia em São Paulo, fazendo um preparo exaustivo, você entendeu? E aí, realmente, a gente, ao longo do tempo, a gente fez outros preparos psíquicos, né? Também para assumir essa função de tamanha importância na hierarquia da polícia, Cabreira. O senhor estava olhando assim para a Delegacia Seccional de Jales ou para a região toda? Sabe, Cabreira, na estrutura da polícia, a gente não consegue direcionar o pensamento para a seccional, por exemplo, de Fernandópolis, entendeu? A gente prepara, a administração nos prepara para assumir um cargo de gestão. E aí a própria administração vai eleger, né, qual seria aquela região que a gente se encaixaria de maneira mais adequada, de acordo com o perfil da região e de acordo com o perfil do gestor. E aí a administração entendeu por bem. E aqui já vai meus agradecimentos aqui ao Dr. Cavalcante, né, que é o nosso diretor de São José do Rio Preto, que entendeu por bem me colocar aqui à frente da seccional de Fernandópolis. Antes da Giovana entrar no papo, eu queria perguntar para o senhor contar um pouco da sua história como delegado, né, até chegar aqui a Fernandópolis nesse momento. Sim, então, como eu disse, a gente realmente preparou bastante para esse momento, tá? Preparou de que forma, né? O pessoal geralmente já costuma falar da sua história, né, de função, quando você entrou, qual que foi o tipo de delegacias que você enfrentou, né? E a gente isso já começa a denotar, Giovana, começa a denotar a idade, você entendeu? Fico muito preocupada com essas coisas, você entendeu? Mas os nossos cabelos... As mulheres falam o seguinte, né? As mulheres dizem que tem um pouco de resistência de falar a idade, Borgato, mas eu também sou um pouco vaidoso, né? Embora a cabeça branca já denuncie a gente, enfim, mas a minha função de delegado eu assumi faz um pouquinho de tempo já, Giovana. Não sei se você tinha nascido, mas enfim, eu assumi em 95 o cargo de delegado e, portanto, já faz 27 anos, né? Que a gente está aqui, 27 para 28 anos, que a gente já está aqui como delegado de polícia. Eu não tenho nenhum tipo de constrangimento em dizer que a minha função, tá certo, toda ela, até ontem,
até ontem, foi na atividade fim da Polícia Civil, na Polícia Judiciária. O que é atividade fim, Cabreira? Só para vocês entenderem, né? A estrutura da polícia, ela é escalonada, tá? Primeiro você começa todos que entram na polícia, tem um concurso público e todo mundo sabe como é que é difícil entrar, tem um concurso público e uma vez assumido o cargo, você vai para uma delegacia de qualquer município do estado de São Paulo. Tá? E uma vez na delegacia, você vai fazer os trabalhos, como a gente diz lá na ponta, o trabalho de polícia judiciária, que é de fazer investigação, de atendimento ao público, de realmente elucidação do crime. Para quê, Giovana? Para pacificar a sociedade. Então, realmente, eu comecei lá em 95, fiquei a minha carreira toda, com exceção do início, né, lá no princípio, que a gente ficou na capital, é obrigatório isso, e depois a gente vem para o interior. Eu tive a sorte de vir para a cidade de Jales, região de Jales, né? E aqui praticamente eu fiz toda a minha carreira de policial civil, passei por todas as delegacias aqui da nossa região. Quando eu digo todas, são todas mesmo. Aí eu estou pensando em DIG, delegacia de entorpecente, delegacia da mulher, inclusive da cidade de Jales, Santa Fé do Sul, enfim. E naquela região eu passei também por todos, por incrível que possa parecer, eu passei por todos os municípios aqui dali da região de Jales e Santa Fé do Sul. E aí realmente a gente, naquele preparo que a gente já vai amadurecendo, Cabreira, naturalmente a gente vai querendo ascensão na carreira, como é normal para todo mundo. Nós queremos ascensão, evidentemente, isso é uma coisa do ser humano. A gente quis ascender e é por conta disso que a gente vai atrás do quê? Dos cursos de capacitação, de aperfeiçoamento, para agora nos capacitar para quê? Para a gestão pública, para a gestão da Polícia Civil, que é o cargo que eu estou hoje, Cabreira. Giovana? Doutor, o senhor atuou quanto tempo lá na delegacia de Jales exclusivamente? Na delegacia de Jales, não sei se vocês conhecem a estrutura da Polícia Civil da nossa região. Na delegacia de Jales eu praticamente passei a carreira toda. Por que a delegacia de Jales? Porque a delegacia de Jales concentra, na delegacia de Jales que concentra, né, todos os municípios da sub-região, e lá são 27 municípios. Tá? Aqui nós temos um pouquinho menos, aqui nós temos 13 municípios, não é verdade? Então, 13 municípios, 13 não, nós temos aqui na cidade na seccional de Fernandópolis, nós temos um pouquinho menos, né? Por uma questão de estrutura, de organização da Polícia Judiciária, da Polícia Civil. Aqui na nossa cidade aqui de Fernandópolis, vocês bem sabem, antigamente, quando eu digo antigamente, não sei se vocês conhecem, acho que o Cabreira com certeza vai conhecer, na época do Dr. Renato Góes, sim, aqui era uma sede de regional. Regional de polícia da Polícia Civil. Foi um período só, né? Nós tínhamos o status, né, só para vocês entenderem, um pouco, história é tudo de bom, eu gosto da história. Nós tínhamos aqui o status de São José do Rio Preto. A gente ombreava com São José do Rio Preto o mesmo status. E depois, realmente, com a extinção dessas regionais, né, o departamento passou a ser São José do Rio Preto e aqui ficou uma extensão aqui, digamos assim, um longa-manos aqui da cidade de São José do Rio Preto, tal como Jales, tal como Votuporanga. Isso. Não é isso? Doutor Edson Sakashita, já conseguiu conhecer toda a estrutura da polícia, da delegacia seccional? Qual é a situação que o senhor encontra na delegacia seccional de polícia de Fernandópolis? Deixa eu ajeitar o microfone aqui que fica mais tranquilo. O Cabreira, agora realmente o chefe chegou, o chefe chegou e falou o seguinte: olha, o chefe chegou e aí, portanto, meus cumprimentos aqui ao meu caro amigo agora,
Darcy Araújo, é isso? Que Isso. coisa boa. Ele disse o seguinte para mim, Borgonha: não, você tem que ficar mais descontraído, você está muito preso e tal. Se a chefia Autorizou, tá liberado, doutor. então tá liberado, não é verdade? Porque a gente que vem aqui, o primeiro contato, eu acho que é muito importante, Claro. e a nossa administração, pela própria tradição, exige, né? Então molda a gente de uma certa postura um tanto quanto formal. Isso realmente trava um pouco aí a evolução do pensamento da gente, e aí começa a ficar aquela coisa, não é enfadonho o nome mais adequado, mas não desenrola da maneira que a gente quer. E eu percebo aqui que a chefia está autorizando a gente, Cabreira, inclusive a Giovana está Pode sinalizando. botar tudo que o senhor quiser. Está sinalizando. Opa. Então, quer dizer, hoje falaram que é o dia da censura, enfim, é o dia da censura. Do fim da censura. Será? Eis aí. Então quer dizer que está aberto aqui, Tá o liberado. microfone, Aqui não tem censura. não tem responsabilidade, ninguém vai ser preso. Não, Ah. até porque o delegado está aqui com a gente. Então... Mas, gente, olha, Tá todo mundo protegido aqui hoje. a ideia da descontração é tudo de bom, É tá bom, certo? né? Sabe? E eu sabia aqui, o Cabreira, eu sabia, quando eu aceitei o convite, lógico que a gente pondera, né, bastante, para saber se realmente a gente está preparado para este ou para aquele desafio, a depender das condições do ambiente, não é verdade? Sobretudo o RH e a estrutura física que nós vamos encontrar para desenvolvermos o nosso trabalho, não é verdade? E aí, Cabreira, eu sabia, até porque Jales é muito perto de Fernandópolis, não tem como a gente imaginar regiões distintas. É tudo junto e misturado, né? Tudo junto e misturado. Então, quer dizer, nesse trabalho investigativo, não tem como falar, a gente obedecer divisa. Eu falei a Estrela do Oeste para cá, para lá, eu não poderia invadir porque é outra seccional. Então não tem lógica lá, e aí, portanto, lá falar com o doutor Renato, que é o nosso delegado lá de Estrela do Oeste, né? Falar o seguinte: olha, imagina, eu em Jales e ele em Estrela do Oeste, eu não podendo entrar, entre aspas, na área dele. É uma coisa meio surreal, meio que impensável, né? Então eu já trocava aí no nosso linguajar, nós trocávamos muito figurinha entre nós, porque a criminalidade, Giovana, ela não obedece fronteira, não, sabe? Ela é intermunicipal, interestadual e internacional, né? E é portanto disso que a polícia em si também não pode ter essa divisa delineada na sua forma de atuar. Lógico que nós temos as formalidades para comunicar ao colega que nós estamos em diligência, tem todo um protocolo para isso, para não gerar atritos, né? Mas a gente realmente trabalhava muito já em Fernandópolis, e é por conta disso eu já conhecia os colegas delegados aqui da cidade de Fernandópolis, conhecia praticamente boa parte dos serventuários da polícia. Aí eu estou pensando em escrivães, em investigadores. Então a gente realmente, quando assumiu, eu já sabia de antemão, e daí a facilidade de eu escolher Fernandópolis, né? E a administração fez o convite, e eu escolhi Fernandópolis para ser a minha nova casa, minha nova sede de exercício enquanto delegado de polícia. Logicamente é um desafio enorme. O pessoal fica pensando o seguinte: escuta, doutor Sakashita, o senhor está assumindo uma seccional, o senhor tem a convicção, a ideia da importância desse cargo e a utilidade, sabe, a função decisiva que o senhor vai desenvolver a partir de então? Eu falei, puxa vida, tanto é que eu falei que eu tenho, e preparei para isso bastante. Eu sei que realmente hoje a tônica do mundo corporativo, não sei se vocês concordam comigo, Giovana, já contaminou a esfera pública, ou seja, o mundo corporativo, a esfera privada, emprestando aí alguns princípios básicos para a administração pública, né? É a forma mágica que todos nós sabemos. Se a rádio aqui, por exemplo, a radiodifusora tinha lá no passado, muito próximo, sei lá, um X número de funcionários, de colaboradores para tocar o dia a dia da rádio, eu não tenho dúvida nenhuma que está aqui o chefe Araújo,
para falar o seguinte, olha, não tinha mais como ter essa lista de colaboradores por conta do custo, né? Eu tive que dar uma enxugada e com menos gente, por exemplo, sabe, eu tinha X, agora X menos 2 ou 3, eu consigo fazer o mesmo resultado, talvez melhor, por conta do quê? Por conta do sacrifício de vocês? Não, por conta do uso da tecnologia. E aí, por conta disso que eu fiz aqui a nossa brincadeira com o nosso mais novato aqui do estúdio, não é verdade? Porque a juventude é expert nesse assunto da tecnologia e a rádio, por exemplo, está usando a tecnologia para fazer todo a sua divulgação. E nós também, do Estado, e aí eu estou me referindo à Polícia Civil também, a gente realmente está antenado para essa evolução, essa nova forma de pensar a administração pública, a gestão pública como um todo, né? E a gente particularmente parte para quê? Parte para a era da informática, a era da tecnologia. Nós precisamos mesmo nos valermos dessa tecnologia para quê? Para suprir, evidentemente, o RH que outrora foi muito pesado aí para a administração pública, e a administração pública, bebendo aí na fonte do mundo corporativo, enxugou, isso é notório, acho que praticamente isso aí em toda a administração pública, não tenho dúvida aqui, eu estou pensando praticamente, vocês bem sabem, deve ter entrevistado já o pessoal da gestão pública aqui de Fernandópolis, aí eu estou pensando aí no prefeito municipal, no prefeito municipal André Pessuto, não é isso? E também lá nos 13 vereadores da Câmara, e logicamente aí vai meu agradecimento aí tanto pelo André Pessuto e pelo presidente da Câmara, Gustavo Pinato, né? Que lá nas redes sociais deles me desejaram aí as boas-vindas, tá? Faço o compromisso aqui que eu preciso visitá-los muito em breve, é só a gente organizar um pouquinho aqui, tomar pé da nossa casa, que a gente vai partir para essa visitação, essa visita de cortesia, porque é muito importante, a Polícia Civil está engajada com a administração pública de Fernandópolis. Doutor, é um luxo hoje a gente dizer que imaginar ter um delegado de polícia em cada município aqui da região? A figura do delegado sempre foi imprescindível em qualquer comunidade. Disso eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Realmente a figura do delegado, não só a figura, mas a função do delegado enquanto pacificador social é muito importante. Mas como eu disse, Cabreira e Giovana, o tempo agora, os tempos são outros, tá? Realmente os recursos, né, realmente são escassos e as demandas, né, realmente aumentam assustadoramente. Então quer dizer o que com isso? O que eu estou querendo dizer? Embora importante, o Estado não consegue prover todos os municípios, tá? Então quer dizer o seguinte, o município, por exemplo, de Macedônia, você está entendendo? Então, quer dizer, é um município, São João das Duas Pontes. São municípios que mereceriam, sim, a presença full-time de um delegado de polícia, mas as condições do Estado não permitem. Mas, e aí que eu falo o seguinte, olha aonde está a gestão pública. Embora não tenha o delegado fisicamente lá, a tecnologia permite que a gente esteja lá 24 horas por dia. E aí a ideia da modernidade. Hoje, particularmente, nós estamos com delegados em todos os municípios. O projeto nosso, novo, hoje, inclusive, já aí vai um desafio para nós, tá? É o quê? Colocar um delegado full-time em cada município de forma presencial, Cabreira? Não. O delegado vai estar lá presente 24 horas online. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, Cabreira? O cidadão lá de São João das Duas Pontes quer falar com um delegado? Até então, precisa ver o agendamento do colega que está escalado lá uma vez por semana, 2 vezes por semana.
Então, ele precisa adequar lá o escalonamento do delegado. E a gente realmente, com a tecnologia em nosso favor, a gente vai colocar lá um link, tá? De forma que o delegado, de onde quer que ele esteja, e vai ser aqui na nossa sede da seccional, vai conversar contigo abertamente, com câmera 360, com toda a estrutura de captação de voz. Para quê? Para que o cidadão lá na ponta, e hoje a tecnologia permite isso para a gente, você acabou de me falar aqui o seguinte, que realmente está todo mundo linkado agora nas redes sociais da rádio, ouvindo a gente. Então, é uma forma muito democrática de a gente atingir aí a nossa função, vocês da rádio levando o recado de vocês e nós da Polícia Civil levando a proteção lá na ponta onde, de repente, o Estado não consegue prover por uma questão financeira, já falei, de fazer contato com a população. E no caso do pessoal de ponta, investigador, o trabalho daquele pessoal que realmente move a máquina da Polícia Civil? Mesma coisa. Esse pessoal, por exemplo, lá, eu estou usando o exemplo aqui de São João porque é muito emblemático. Por incrível que pareça, todo o pessoal pensa que só o delegado tem a sua importância na Polícia Civil. Essa ideia é um pouco equivocada. Porque tal como o delegado, o escrivão de polícia, o investigador de polícia, o agente policial, desenvolve aí um trabalho de suma importância. E por questão de custo operacional, lá na ponta, a gente ainda, Giovana, não sei até quando, tá? Não sei até quando, a gente consegue, quando eu falo a gente, o Estado consegue ainda manter um servidor qualificado para fazer pelo menos o primeiro encaminhamento, no caso, para analisando a situação, olha, é caso de falar com o delegado e você quiser fazer questão de falar, você entra na sala aqui no nosso estúdio e vamos linkar e vai fazer uma chamada online e vocês ficam à vontade, pergunta o que quiser e tira suas dúvidas. E eu falo uma coisa muito interessante, né? O pessoal às vezes não tem esse conhecimento. O delegado, o Cabreira, olha que coisa interessante. O delegado, antes de ser delegado, ele é um advogado. Não sei se vocês sabem disso, sabe? Aliás, ser advogado é requisito imprescindível para você assumir uma função de delegado de polícia. Isso quer dizer o quê? Eu, na minha cidade, na nossa região lá, realmente a gente atendia muita gente que, de repente, não tinha o assunto. Não era muito da esfera criminal. As pessoas imaginavam que era da esfera criminal, queria conversar com o delegado e a gente percebia que o assunto era, por exemplo, direito de família, direito de sucessão, sabe? Pensão alimentícia. Então, quer dizer o seguinte, a gente consegue, sabe, de maneira bastante tranquila, orientar essas pessoas acerca do caminho a ser trilhado. E eu acho interessante, Giovana, que é um trabalho 0800, sabe? Sem custo. Olha que coisa maravilhosa. Hoje, realmente, você vai numa delegacia, é orientado e você não precisa pagar absolutamente nada. Então, quer dizer, é um serviço que está à disposição da população. Prestação de serviço mesmo. Prestação de serviço. E outra coisa, eu acho, sabe, aproveitando essa ideia da tecnologia, senão eu vou me esquecer, e aí eu não vou me desculpar, a ideia da tecnologia, nós estávamos falando do cidadão lá de Macedônia, de São João das Pontes, enfim, nessa delegacia que, infelizmente, a gente não consegue prover de delegado. A ideia de delegado e, de repente, até de servidores, de escrivães, de investigadores. Mas aqui a ideia da tecnologia também é a nosso favor. É por conta dessa situação que o nosso Estado de São Paulo, o que fez com a Polícia Civil? Implementou a delegacia eletrônica. Hoje, não é verdade? Todos nós realmente somos experts aí já na manutenção. Aí a delegacia está dentro da nossa casa? Dentro de casa. Pronto. Matou. Vocês estão me ajudando pra caramba. Às vezes na palma da mão, né? E eu falo, nem na nossa casa, tá na palma da mão. É essa a ideia, né? Todos nós hoje temos um celular.
um smartphone, aí, mas não tem muita memória, enfim, não é um smartphone de última geração. Não tem problema. Você tendo um celular na mão, hoje você vai ir com um link, o acesso à internet, e você vai acessar o quê? A nossa delegacia eletrônica. Então, eu fico imaginando, né? E a população precisa aprender a lidar com essas tecnologias, porque é o seguinte, o Estado está dando para vocês a possibilidade de lavrar o teu boletim de ocorrência na sua casa. Então, veja, e antes que eu me esqueça também, qual que é o site que tem isso? Eu vou fazer o passo a passo aqui, se vocês me permitirem, o passo a passo da delegacia eletrônica. O site é básico, é muito facinho. www.policiacivil.sp.gov.br. Então, quer dizer o seguinte, deixa eu só confirmar aqui o site, porque é um site que a gente usa bastante, que tudo fica gravado na memória do celular, a gente nem vê. Ela é Polícia Civil, tudo junto, .sp.gov.br. Então, quer dizer o seguinte, lá nesse site, o manuseio dele é meio que intuitivo, né? Todo mundo sabe manusear, sabe? É intuitivo, não precisa nenhum expert. O senhor de repente, mais experiente, não precisa pegar informação com o netinho, com o filho, não. Está lá, site, serviços, delegacia eletrônica. Delegacia eletrônica. Você vai clicando e é autodidático, é intuitivo, porque o site lá é para pessoas sem qualquer tipo de formação em informática. Ele vendo lá, ele vai saber. Você vai digitar o teu nome, vai pôr o teu RG e vai escrever lá o que aconteceu. E mais do que isso, olha que coisa mais interessante ainda. A gente sabe hoje o que assola, o que incomoda a população brasileira e, sobretudo, de Fernandópolis não é diferente. A ideia a gente colocou lá, nessa delegacia eletrônica, uma delegacia especializada. Abre a delegacia eletrônica e lá tem uns linkzinhos, ícones. Você vai falar o seguinte, olha, delegacia violência doméstica. Violência doméstica, a menina fala, puta, apanhei do marido ou do namorado, enfim, violência doméstica. Tem a delegacia eletrônica específica para atender esse tipo de ocorrência. Por exemplo, uma outra coisa que a gente está antenado também com a sociedade. A Polícia Civil tem que estar preparada para resolver, tentar solucionar essa animosidade que surge na comunidade. E lá tem, Giovana, a Delegacia da Diversidade. Olha que coisa, é uma coisa bem atual e está na palma da sua mão. Delegacia da Diversidade. Se você foi vítima de algum tipo de preconceito por conta da sua opção sexual, enfim, de credo religioso, de cor e de raça, tem uma delegacia só para vocês. Só para vocês. E veja, é na palma da mão. Para quê? Porque o Estado percebeu que a gente consegue acessar a população de maneira mais tranquila, usando o quê? O delegado full-time lá em São João das Duas Pontes, de repente o Estado antenou, a Polícia Civil captou a ideia de que, olha, põe na delegacia digital. Colocando na delegacia digital, a pessoa já faz o boletim de ocorrência e já encaminha para a nossa delegacia, e lá sim, um delegado vai analisar a ocorrência, não precisa ter medo de escrever, não precisa ter medo enfim, é muito prático, né? O pessoal fica, eu não sei escrever. Não, escreve lá, com certeza você sabe escrever alguma coisa. Do seu jeito. Do seu jeito. Doutor, saiu um dado essa semana, né, Giovana Simioli, que 40% dos crimes contra a vida aqui no Brasil são esclarecidos. É preocupante para a polícia esse dado? É uma realidade? Quantos por cento? 40% dos crimes são esclarecidos. Por aí. E eu falo o seguinte, São Paulo conta, eu não tenho dúvida, não é porque eu estou em São Paulo não, sabe, os números do Sistema Único de Segurança Pública. Quando eu falo Sistema Único de Segurança Pública, o pessoal às vezes fica meio assim, mas escuta, eu conheço o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Segurança Pública, que a gente fala SUSP. O pessoal às vezes fica meio que perdido, mas nós temos esse Sistema Único de Segurança Pública, que lá também realmente é alimentado com todos os dados aí do Brasil, né? E 40% de esclarecimento de homicídio, com certeza,
está muitíssimo acima da média nacional, comparando aí realmente com a média de uma polícia de primeiro mundo. Mas, logicamente, a gente trabalha o tempo todo, e agora nós estamos aqui para fazer essa gestão aqui na Delegacia Seccional de Fernandópolis, para aumentar essa estatística, tá certo? Como nós, por exemplo, trabalhamos, né? E aí, parabéns ao Dr. Orestes, que conseguiu realmente motivar a turma toda aqui, para debelar esses crimes, né, que estava preocupando a comunidade de Fernandópolis, que são os roubos que houve, né, ao longo desse início do primeiro semestre, não é verdade? Parece que, não sei se vocês noticiaram ou perceberam aí uma onda de roubo, né? E com trabalho, eu acho importante, Cabreira, a gente fazer o que? A polícia tem que estar antenada. Para quê? Para ver essa tendência do crime. Se a gente tem lá uma estatística, por exemplo, se está 40% de esclarecimento, a gente vai trabalhar para aumentar esse esclarecimento, aqui, pelo menos aqui na nossa cidade de Fernandópolis. Por que aumentar? Por exemplo, esse número é a média estadual. Se você analisar a nossa média, eu vou falar de Jales, me permita falar de Jales, porque é onde eu estava até ontem. A nossa média de Jales, de esclarecimento de homicídio, você consegue imaginar quanto que é, Cabreira? Por favor, doutor, nos revele. Não faço ideia. E eu fico não é constrangido, falo isso com muito orgulho, sabe? A cidade de Jales, olha que coisa fantástica. Lá em Jales, nós não temos nenhum homicídio de autoria desconhecida. 100% de homicídio de Jales, Jales e sub-região, 100% estão esclarecidos. Que bom. Então, isso quer dizer o quê? Significa comprometimento. Comprometimento, sabe? Eu falo o seguinte, olha, são esclarecidos, tá esclarecidos, e não sei agora, eu tenho que ver, não vi a última estatística, mas com os acusados presos. Ah, se não estão presos é porque obteve algum tipo de benesses da lei e continua respondendo em liberdade. Mas eu sei que foi o João que matou o Pedro. Se ele vai ser condenado ou não... Aí já sai do foro da polícia. Já sai da nossa esfera. Então, é outro tabu que a gente tem que esclarecer. Nós, da polícia legalista, nós respeitamos a lei. Então, é o seguinte, olha, se a lei fala que se João matou Pedro, tem que ser preso durante a nossa investigação, e ele ficou preso, mas depois disso terminado, ele pode responder o processo em liberdade, você não adianta criticar o delegado ou a Polícia Civil que fala, não, pera lá, cada um no seu quadrado, porque do contrário, a gente vai fazer um tumulto, não é verdade? E então, portanto, você vê, nossa média, 100% de esclarecimento, e a gente realmente vai trabalhar também aqui, sabe, para que esse índice... Porque o crime de homicídio é um crime capital, né? Depois da vida, se eu não combateu esse crime contra a vida, eu vou combater o quê? Não é verdade? Então, quer dizer, essa criminalidade contra a vida sempre foi o foco nosso lá, e aqui em Fernandópolis, não tenho dúvida, não vai ser diferente. Doutor, qual que é o maior desafio a assumir a delegacia seccional aqui de Fernandópolis? O desafio maior é o desafio de qualquer gestor de corporação, qualquer gestor público. O desafio básico, gente, básico é o que? Hoje é gerir pessoas. Gerir pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque gerir pessoas e policiais, vocês sabem, os policiais civis são pessoas e, aliás, pessoas selecionadas aonde? No convívio, no contexto social daquela região. Eu costumo brincar, Giovana, que policial civil não é nenhum ET, delegado não é nenhum ET. O pessoal pensa que delegado é extraterrestre, juiz promotor é extraterrestre, mas não. Saíram da população. Filho, esse policial saiu aí do seio familiar.
E aproveita a deixa, você está dando essa oportunidade. E eu fui selecionado aonde? Eu nasci aonde? O delegado seccional de Fernandópolis nasceu aonde? O delegado Sakashita nasceu numa cidade, metrópole muito grande, eu acho que maior que São João das Duas Pontes, que se chama Santa Albertina. Alguém conhece Santa Albertina aqui? Vai meu abraço, meu alô para a população de Santa Albertina, olha minha só. terrinha. Que eu nasci, sabe? Eu nasci naquela cidade, o pessoal fala... E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu acho que eu tenho orgulho. Orgulho máximo. Eu tenho orgulho de falar que eu nasci em Santa Albertina. Eu estava não sei aonde, aí eu estava em São Paulo, lá quando eu fazia o curso, né? O curso de preparo para ascender na carreira, né? Eu falei lá, não sei por conta do que, eu falei que eu morava em Santa Albertina, não sei o que, e tinha um prefeito, sei lá o que. Eu duvido que o senhor é de Santa Albertina. Me trucou no ar, né? Falei, mas pera lá. Aí falei, caramba, ó, minha naturalidade, Santa Albertina. Aí falei, puta, e não é que é verdade, né? Mas então, enfim, os policiais são selecionados naquele contexto social onde ele vai trabalhar, e eu nasci, por exemplo, em Santa Albertina, então, quer dizer, está muito próximo daqui, não é verdade? E eu vejo o seguinte... e outro desafio, então, eu já volto ao tema, Giovana. Eu faço aqui um desafio. Nós, comunidade de Fernandópolis, precisamos motivar nossos filhos, nossos jovens, a enfrentar um concurso público da Polícia Civil para fazer parte desse quadro. Agora eu fiquei sabendo, recentemente, passou um escrivão aqui de uma cidade muito próxima daqui, agora eu não lembro o nome, muito menos a cidade. Eu sei que é da região de Fernandópolis, da seccional de Fernandópolis. Só para informar, eu também sou professor na academia de polícia. O que é isso? Nós temos um curso profissionalizante de policiais, ou seja, a gente seleciona e contratamos nossa mão de obra. A gente contrata e prepara essa mão de obra para o nosso gasto. Diferente, por exemplo, aqui deve ter IEP, não tem algum curso profissionalizante aqui que forma a gente para o mercado? Sei lá, enfim, eu quero formar radialista, eu quero formar comunicador. Então pega um curso técnico preparatório aí que forma esse pessoal para o mercado de trabalho. Nós, enquanto policiais civis, fazemos o quê? Selecionamos e formamos a nossa mão de obra. Então, quer dizer, está aqui nosso desafio aqui, o Cabreira e Giovana. Vocês têm que motivar mesmo a população e tem que dar voz aqui na rádio. Para quê? Para que a população mesmo, os jovens, sobretudo, se esforcem, porque nós precisamos de mão de obra qualificada. Nós precisamos, e tomara que nós tenhamos jovens entrando na polícia da nossa região. Porque com certeza esse jovem vai conhecer absolutamente as nossas tendências, a nossa cultura. Eu falo o seguinte, porque a gente é muito bairrista, eu gosto da minha região aqui do Noroeste, eu gosto muito por conta do quê? Porque aqui nós temos nosso jeito de ser, inclusive nosso calor. É verdade. Não é verdade? É próprio se nosso. você Até pega, o inverno se nosso você pega alguém do DECAP que a gente fala é a Grande São Paulo, de repente pega pessoal da Baixada Santista, da Baixada do Litoral. Então, quer dizer, de repente a gente pega um camarada e vem para cá, para nossa região, o camarada... Sofre. Ele parece que é um peixe fora d'água. Ele fica aqui, ô Giovanni, ele fica 2 ou 3 dias. Ele passou no concurso, ele foi obrigado a vir para cá. Porque realmente era o concurso hoje é regionalizado. Então, quer dizer, a gente lá no edital, e é justamente para essa ideia do distrito, né? Você vai ser aprovado naquele distrito, naquela região. Então, quer dizer, nós formamos os escrivães, só o curso de delegado é estadual, mas as demais carreiras a gente já conseguiu departamentalizar, ou seja, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto vai selecionar, fazer um concurso para escrivão de polícia que vai atuar nessa área. Se a gente tiver em Fernandópolis, sei lá, 3, 4 escrivães, 5, 6, 7 investigadores que prestarem o concurso público e conseguirem êxito,
Puxa vida, olha que beleza. Esse camarada não vai querer ir embora nunca da nossa região. Verdade. Essa é a ideia. Doutor, o tempo passa e a gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Vamos aqui já para o fecho da entrevista, mas já, já passando para o senhor, que sempre que possível a gente gostaria de tê-lo aqui no bate-papo com a Rádio Difusora, para a gente conversar com a população, até para passar todas essas informações que hoje o senhor fez aqui, quase que didaticamente, orientando que cada um não precisa sair lá do bairro, vir aqui para o centro para ir na delegacia de polícia. Ele, pelo seu celular, ele pode fazer, expor sua demanda, expor a sua necessidade. Mas por hora, doutor, muito obrigado por ter atendido o convite da Rádio Difusora. E olha, que o senhor seja muito bem-vindo a Fernandópolis e bem-sucedido aí na sua missão como delegado seccional de polícia. Que legal. Quando eu recebi o convite aqui da Giovana para comparecer à Rádio Difusora, né? Até seguindo os conselhos do Dr. Oreste, né? Tá aqui, vai aqui meu abraço ao Dr. Oreste. Realmente foi uma transição fantástica, né? A gente realmente já está em vias de aposentadoria, todos nós sabemos, não é verdade? E quando eu recebi esse desafio, e sabendo que era o Oreste que estava aqui, o doutor Oreste que estava aqui à frente, falei, puxa vida, eu vou pegar uma equipe equilibrada, uma gestão equilibrada, e graças a Deus foi o que eu encontrei aqui em Fernandópolis, sabe? Uma estrutura física bem montada, estamos recebendo várias viaturas, praticamente a gente vai equipar todas as delegacias com viaturas 0 km, isso é muito importante. E sabia realmente que o desafio meu aqui, Giovana, nosso desafio, no sentido de gerir a Polícia Civil, equilibrar ou então melhorar um pouquinho a capacidade psíquica, emocional dos nossos servidores policiais civis. É a tônica do mundo hoje. A ansiedade, a depressão não é particularidade dos policiais. Intensifica ali, sim, por conta da especificidade do nosso trabalho. Tá? Muito desgastante, é muito risco. Então, quer dizer, mas a questão da ansiedade e a depressão atinge a população mundial. Quem quiser perder um tempinho, pesquisa lá na Organização Mundial de Saúde, a nossa OMS, que vai perceber que a tônica do momento hoje é a ansiedade. E o mundo corporativo trabalha para combater isso, tá? E nós da gestão pública, como a gente está copiando muitas coisas da iniciativa do mundo corporativo, a gente precisa atacar esse problema também na Polícia Civil, e eu especificamente aqui com os policiais civis aqui da seccional de Fernandópolis. É um compromisso que a gente está fazendo, porque é uma forma de que a gente, antes de ser delegado, antes de ser jurista, a gente também tem uma preocupação muito grande com a área da mente humana, e eu quero trabalhar bastante essa área, porque uma vez, o Cabreira e Giovana, uma vez equilibrando a mente das pessoas, os resultados daí decorrente é um pulinho, é uma consequência natural disso, eu não tenho dúvida nenhuma. E a rádio realmente é um canal imprescindível, tá? Imprescindível para que a gente realmente converse com a população. Tá aqui meu pronto atendimento, eu não consegui vir ontem por uma questão de agenda mesmo, mas tantas vezes forem necessárias, Cabreira, queria vir aqui, queria o espaço aqui de vocês para conversar com a população. Porque o nosso serviço, em última análise, eu sei que é dever do Estado, a segurança pública é dever do Estado, mas a gente não pode esquecer do artigo lá da Constituição. Todo mundo fala, hoje é moda falar de Constituição, não é verdade? Jogando nas 4 linhas, enfim. A Constituição fala que é dever do Estado, sim, é dever do poder público, sim, mas a segurança pública também, Giovana, é de responsabilidade do cidadão. E por isso eu conclamo a todos aqui, gente, porque junto com a gente, junto com a Polícia Civil, ajude a fazer uma segurança com mais responsabilidade. E responsabilidade significa o quê? Nós temos canais, nós vamos tentar criar canais aqui direto de disque denúncia, sabe? Já tem na esfera nacional. Se a gente conseguir, vamos trabalhar para isso, para fazer um canal disque denúncia local. Porque é importante a gente ter o apoio da população. Lá em Jales, nós tínhamos
fantásticos resultados por conta disso, sabe? A polícia sozinha não tem bola de cristal. A população precisa ajudar e é por conta disso que a gente está aqui para chamar aí o prefeito municipal, o André Pessuto, chamar aqui a Câmara, os 13 vereadores da Câmara, tá? E aí o vereador Pinato, Gustavo Pinato, né? Para nos ajudar a fazer essa gestão de qualidade, porque se a gente acertar, não é o delegado Sakashita que acertou, a população de Fernandópolis acertou e todos nós ganhamos. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, a seccional de polícia está à disposição e eu, nas minhas limitações, naquilo que eu puder ajudar a população de Fernandópolis, está aqui o nosso comprometimento. Muito obrigado. Nós conversamos aqui no Rotativa do Ar com o delegado Dr. Edson Sakashita. Nós vamos para o intervalo e na volta tem a Dose das 12. Rotativa no ar.